Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, quero aqui saudar os servidores concursados da Santa Cabrini. Quero, senhora Presidente, ocupo a tribuna nesta tarde e trago aqui um tema que for objeto de matéria do Jornal o Globo do último domingo. Um tema que tem trazido aflição a vários servidores públicos dos estados e dos municípios brasileiros, que ganha com a moda dando ênfase às pedaladas, ganhou a matéria o título de Pedalando com o Salário dos Servidores. Trata-se de uma apropriação indébita praticada pelos governos que tem trazido graves prejuízos, graves danos aos servidores públicos. Danos materiais com a redução do salário, danos morais com a inscrição nos serviços de proteção ao crédito. O servidor, estimulado pelos governos e pelos bancos, os governos fazem os convênios com as instituições financeiras e vendem isso ao servidor como uma conquista. Oferecem dinheiro fácil, que tem como garantia o contra-cheque, e armam uma verdadeira esparrela para o trabalhador. Na minha cidade, a cidade de Cabo Frio, onde ainda hoje os trabalhadores estão nas ruas, mobilizados, professores em greve, por respeito, por pagamento de salário, vem sofrendo ao longo dos anos o abuso, o desrespeito de ter no seu salário descontados empréstimos consignados e ainda ver retirado de suas contas parcela referente a esses empréstimos pelo Banco do Brasil, por exemplo, tendo assim uma duplicidade de pagamento. A prefeitura desconta no contra-cheque, não repassa ao banco. O banco, no mês seguinte, debita da conta do servidor, da conta salário, o valor referente àquela parcela em atraso. Assim, o servidor paga duas vezes a mesma conta. Aquele banco que não tem a conta do servidor, falo aqui a operação com o BMG, o que faz o BMG? A prefeitura desconta no contra-cheque do servidor, não repassa a parcela devida ao BMG. O BMG vai ao Serviço de Proteção ao Crédito e negativa o servidor, retirando o seu crédito da praça, tendo ele pago com desconto na folha de pagamento, no seu contra-cheque, aquela parcela. Felizmente, o Ministério Público
acorda para este crime de improbidade administrativa praticado pelos governos. Talvez agora tenham os servidores uma atitude de respeito por parte dos governos. Diz a matéria que o governo do estado do Amapá foi instado, o seu governador, por uma ação civil pública e responde por crime de improbidade administrativa. Deve ainda o prefeito e os governadores que se utilizam dessa prática responder criminalmente por apropriação indébita. Esta prática criminosa que visa fazer do contra-cheque do servidor uma fonte de receita, dando calote na instituição, precisa ter fim. O Banco Central, que regula a matéria, deve impor restrições a esse tipo de operação. As instituições financeiras que vão para a folha de pagamento, famintos, ávidos por explorar o trabalhador, oferecem vantagens, e isto precisa ser apurado pelo Ministério Público Federal. Isso precisa ser apurado por aqueles que gerem o sistema financeiro. Isso precisa ser depurado pelos ministérios públicos estaduais. As vantagens que são oferecidas aos gestores públicos, aos governantes, para a escolha da instituição que vai operar nas folhas de pagamento, oferecendo empréstimo consignado aos trabalhadores. É preciso que essas regras sejam claras, bem definidas. É preciso, senhora presidente, senhores deputados, que um remédio eficaz, que a responsabilização desses agentes públicos venha de imediato, porque rotineiramente, na minha cidade e em muitas cidades e em muitos estados, esta prática viola o direito do trabalhador, está tirando o dinheiro para o pagamento da despesa do mês, está tirando o dinheiro da alimentação, quando cobrado em duplicidade, está ferindo um direito moral do cidadão, quando indevidamente ele é inscrito no SPC Serasa por um débito, por uma conta que já pagou. O servidor, ele acaba sem defesa, ele acaba sem proteção, porque a norma regulamentadora não cuidou da proteção ao trabalhador contra esses gestores perversos, maldosos, corruptos, desonestos, que teimam em roubar, assaltar o trabalhador. Por isso, eu faço questão de, nesta tarde, repercutir aqui na tribuna este tema, a fim de que ele seja debatido nas casas políticas e que tenhamos uma provocação ao Ministério Público para que ações civil públicas sejam demandadas nessa direção e que para que as mais variadas representações dos servidores acordem e busquem a justiça a fim de fazer valer o direito do trabalhador. Então, senhora presidente, fica aqui denunciada as pedaladas com o dinheiro do trabalhador, do servidor público.
Muito obrigado.